estamos muito comprometidos em pesquisar, em olhar comportamento, em olhar desdobramentos, para a gente ter coisas virtuosas. Nós fizemos 2 grupos de controle interessantes nos últimos 5 anos. Um de grandes empreendedores brasileiros e os contraventores. Nós fomos pesquisar líderes na contravenção, chefe de quadrilha. Qual vocês acham que é o perfil do empreendedor brasileiro? Alto A ou baixo A? 87% de alto A. Alto C, baixo C? 85, 86% de alto C. Alto E, baixo E? Baixo E. 79% de baixo E. Alto R, baixo R? Baixo R, 94% de baixo R. O povo da contravenção é complicado, né? Mas eu preciso saber como eles pensam, como eles agem, o que leva eles a isso. E eureka! Nós estamos falando de líderes, nós estamos falando de chefes do narcotráfico, nós estamos falando de chefes da Revolução Colombiana. É curioso, o que eu estou dizendo? Que os empreendedores são parecidos com os contraventores? Seriam os 2 lados da mesma moeda. E por que um se torna empreendedor e outro se torna contraventor, tendo o mesmo perfil comportamental? De que maneira a gente entende o ser humano? E essa é uma questão, na verdade, que não é recente, né? Isso já vem de longa data. Muitos se debruçaram sobre ela, alguns muito conhecidos aí de todos. Um deles, por exemplo, é o filósofo, né, Rousseau, né, um dos filósofos do iluminismo. E o Rousseau, na verdade, ele tinha uma visão um tanto otimista, né, sobre o ser humano. Porque ele dizia que o ser humano era essencialmente bom e o que o corrompia era a sociedade, né? É um pouco mais recente, no século XIX, vem o Nietzsche e tem uma visão absolutamente pessimista. Então ele vê todo o ato do homem como o ato que é degenerado, enfim, né? Então ele não vê o homem com bons olhos. Então eu penso que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Eu acho que temos sim, né, cada um de nós, a possibilidade de praticar crimes, né? Isso já foi dito até pelo Goethe, né, que ele diz a seguinte frase: não sei de nenhum ato monstruoso que eu também não fosse capaz de cometer, né? Aonde que tem que diferir disso se eu for desenhar o contraventor agora e fosse o mesmo perfil? O R mais na zona de risco, o E mais na zona de risco, o C mais na zona de risco e o A mais na zona de risco, porque esses caras são o risco em pessoa. A gente usa caneta, eles usam revólver. Então o que a gente encontrou? Perfis não flexíveis. Aí a gente para e fala, peraí, então esse negócio de resiliência tem a estrutura da agressividade. Se você não tem resiliência, você vai ser uma pessoa agressiva. Mesmo se você for aquele piloto, baixo A, baixo C, alto E, alto R, vai. Porque você vai surtar, matou a família e foi ao cinema. Porque quando a gente não expressa pela mão, a gente expressa pela contramão. A questão que separa um grupo de outro é a resiliência, exatamente o índice de flexibilidade, que nos empreendedores é alto. Então os empreendedores têm flexibilidade para lidar com a adversidade. No caso dos criminosos, a resiliência é muito pequena, é muito baixa. Então é aquilo e pronto. Então é na porrada mesmo, que é a única opção que resta. Ele não tem elementos, não tem ferramental para agir de outra maneira, né? No caso do criminoso, ele vai arrombar a porta, ele não vai usar de persuasão, né? Inclusive é uma das diferenças, né, entre os dois. Os empreendedores, eles têm uma capacidade de comunicação bastante acentuada, né? Então eles são eloquentes, eles são bastante comunicativos, persuasivos, né? Eles sabem conduzir o outro para o seu próprio ponto de vista. Enquanto que os criminosos, né, junto à comunicação, eles são mais objetivos no sentido de eles estão voltados para uma meta. Então eles não estão acessando essa capacidade de persuasão, é na porrada mesmo. Então a agressão se torna agressão. O que leva a alma a ser extremamente construtiva? O que leva a alma a ser extremamente destrutiva? Porque nós temos que influenciar essa sociedade, nós temos que influenciar o nosso estado de espírito. Esse é o objetivo do Quantum Lab, é ficar pesquisando os melhores empreendedores, os melhores vendedores, as pessoas casadas, as pessoas solteiras, as mães, as culturas organizacionais, os grupos de saúde que a gente apoia, a Paulista de Medicina, as crianças com câncer. O Laboratório Quantum faz projetos de maneira muito rica em muitas áreas da sociedade, porque nós estamos interessados no desenvolvimento humano. E claro, o Quantum é um super presente, porque ele mede coisas e fala,
Só que aí não fica na página 1, vamos até a página 10, vamos desenvolver e olhar qual é a intenção e o que faz a gente poder fazer isso.